Oi, tudo bem? Bem, antes de ler o artigo, o Belo em Ética e a Metafísica Estética, relações intrínsecas e inelutáveis na filosofia de Schopenhauer. Eu vou fazer uma divulgação que você que é sócio do meu canal, você que é meu amigo aqui, pode me ajudar. Eu moro em Petrópolis, centro e adjacências. 16 de março, Saep, perto da Catedral, Brejal, por ali. Eu tô fazendo um trabalho que é o seguinte: se você gosta do meu ambiente, se você gosta da minha estética, o belo em mim, se você me admira, tô fazendo um trabalho de um empreendimento de consultas estéticas, designer de ambientes. Então, eu iria na sua casa, no seu escritório, na sua loja, e a gente faria uma grande arrumação no que você tem. Ou então, um dia, sai com aquela que tá com uma grana, até de herança, não sei o que, o marido deu um presente, pede presente de 25 anos de casamento, e a gente sai fazendo compra no bochicho assim. Mas aqui perto da minha casa em Petrópolis, acho que meus amigos são de Petrópolis. Então entre em contato comigo. E agora eu vou dar o meu título. Eu te indico a estética, o ambiente, a maquiagem, creme. E eu dou uma consulta. Eu vou na sua casa e a gente arruma as suas coisas. Eu pergunto qual o seu maior sonho, assim, qual a sua fé. Então a gente começa a ver a melhor forma de realizar o seu sonho de lar. Então você gosta de ficar aconchegado, fofinho, arrumado. Ah, você gosta de ficar pertinho, separado. E aí a gente junto arruma tudo e no outro dia a gente vai adquirir bens. Então, separa uma grana, a gente vai adquirir bens para você acabar de arrumar a sua casa, para você trocar seu guarda-roupa de 25 anos atrás, quando você era quase casada, querida. Agora chega, entra no eixo. Você tem 40, você tem 50, tá? Então, então eu tenho 43, por isso estou falando isso, eu tenho 43. Então, atenção, atenção, atenção. Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, O Belo da Ética e a Metafísica Estética, Relações Intrínsecas e Inelutáveis na Filosofia de Schopenhauer. Se você tem interesse em designer de ambientes, estética do belo e do bem nos ambientes, eu estou deixando um presente, um documento meu, um desenho meu na loja, se ficar, não sei, já vou dar os nomes. Magazine Lincoln, Paulo Barbosa, Oriente, folderzinhos, alguns prédios, Fabrício Vilhena Barbosa.
ambiente, com H. Agora vamos ler por que eu sou capacitada para te ajudar a se arrumar. De repente, até tem em casa. Ou a gente vai ali no bazar da praça e compra um monte de roupinha que vai ficar boa, de acordo com você. A gente vai ali no bazar da praça. Vai dar uma quantia, você vai levar seu dinheiro. A gente vai ali no bazar da praça, da Paulo Barbosa, Imperador. Ali, do lado da Galante. E a gente vai comprar. Resumo. Bem, ser em ética, ética em ser. Não, essa é meu bacharel em ética. Essa aqui é minha pós-graduação em filosofia, pós-graduação. O belo da ética e a metafísica, além da física, além dos sentidos, estética. Relações intrínsecas e sem questionamento na filosofia de Schopenhauer. Resumo. Esta dissertação pretende fazer a relação entre a ética e a estética em Schopenhauer. Schopenhauer se escreve, para quem for escrever, tem que ver, João? Tomou uma visão assim? Schopenhauer. Mostrando a ideia do belo no banquete de Platão, que é da onde Schopenhauer tira o fundamento da ideia do belo. Que é a ideia originária do belo em Schopenhauer. Em Schopenhauer, a ideia do belo está no banquete de Platão, porque é o belo, a ideia é Sócrates. É um conceito socrático e a ideia do belo, a ideia do bem, é Sócrates. Schopenhauer se refere ao banquete, demonstrando a ética como uma forma de vida coerente com a filosofia, fazendo a relação entre elas, e assim chegar à análise da teleologia delas, da finalidade perfeita da ética e da estética. A relação entre elas no espírito, no sujeito, no ser. Com isso, provar que a ética e a estética schopenhaueriana estão relacionadas na sua filosofia e que uma complementa a outra. Suas individualidades, suas relações intrínsecas, suas finalidades e a finalidade das duas em coerência entre si. Palavra-chave: ética, estética, relações, finalidade. Objetivo. A pesquisa que pretendo realizar se visa a analisar profundamente Schopenhauer. Nesse sentido, proponho-me a estudar principalmente o próprio autor. Na pesquisa, quero analisar em profundidade a ideia do belo em Platão, através do seu principal texto que trata desse assunto, o Banquete, demonstrando que Schopenhauer se remete a este diálogo e fundamenta sua estética na ideia do belo em Sócrates. Para isso, o estudo do Banquete será feito em profundidade, porque ao se compreender o que é, como é e onde está essa ideia que gera a beleza, essa ideia do belo a priori que gera a beleza, por isso minha propaganda, qual a ideia do seu belo, cada um nasce um belo, vós sois deuses, diz o Antigo Testamento de Jesus. Qual a ideia do seu belo? Qual a sua alimentação? Qual a sua propriedade única, intrínseca, que te faz dar bem-estar? É isso que eu proponho trabalhar através de consultorias.
que gera beleza. A ideia que contém em si as formas perfeitas. Qual a sua forma perfeita aqui e agora? Como você se melhora? Estética, designer de roupas, designer de bijuterias e joias. Se você quiser, entre em contato comigo no YouTube. A ideia da beleza. A ideia belo gera beleza em tudo. A ideia do belo é a forma perfeita, a forma eterna, imutável, gera a beleza. Qual a sua forma eterna? Qual a sua espiritualidade? Qual o seu espírito? Onde está o seu ser, o seu belo? Eu vou te ajudar a achar. E a ideia que contém em si as formas perfeitas de toda a criação estética, artística. Estética é a estética. A estética. Massageie aqui para formar a maçã do rosto. Puxa com as duas mãos. Faz a drenagem para cá. Puxa aqui com as duas mãos. Um pouco com suavidade aqui. Um pouco com suavidade aqui. 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 Vai puxando para cá e drena com suavidade. Drenagem linfática. Ensinei creme Nivea. Artística, filosófica e da ética. Compreende-se, então, que a estética em Schopenhauer é relacionada a uma ideia originária, que fundamenta toda a sua filosofia, e é onde está o princípio de sua própria filosofia. Então, a estética em Schopenhauer e a ética é relacionada a uma ideia originária, uma ideia primeira, original, que gerou as outras ideias, que o fundamento é a pedra angular de toda a sua filosofia. E é onde está o princípio da própria filosofia. A ideia do princípio da razão. Nesse sentido, ao analisarmos a ideia do belo, que se faz em Schopenhauer, a metafísica do belo, e chegarmos à resolução de como isso se dá em Platão, o banquete, conseguiremos começar a compreender a realidade do que é a estética em Schopenhauer e por que de ela se relacionar com a ética schopenhaueriana. A hipótese central da pesquisa é fazer essa relação entre a estética de Schopenhauer e a sua ética, como um modo de vida coerente com a realidade e com a filosofia. Bem, a ética schopenhaueriana e a estética é coerente com a realidade e com a filosofia. Desse estudo, eu ofereço o meu trabalho para você ser melhor. Com a realidade e com a filosofia. A filosofia de vida tem que se tornar o ser, o espírito e a matéria. O ser é o espírito e a matéria em perfeita unidade. E a compreensão de que esta ideia é geradora da estética. Analisaremos como se relaciona a filosofia em Schopenhauer. Neste momento, faremos um estudo do que Schopenhauer denomina o sujeito puro do conhecimento. Onde o sujeito puro do conhecimento? Onde o sujeito, ele é individual ou ele não é mais um indivíduo? Como é porque dele se ser puro? Qual a relação do conhecimento insta ao ser um sujeito cognoscente da ideia, que conhece? Um sujeito puro do conhecimento é o sujeito que conhece a ideia do belo. Como? Como ele conhece? Que tipo de conhecimento ele está a perceber em contemplação? Por que contemplação e não intelecção? Assim,
Qual a relação entre este conceito, um dos mais importantes da estética de Schopenhauer, com sua filosofia? E que tipo de sujeito é este que é puro ao se conhecer em contemplação a ideia do belo, para gerar estética, ética e filosofia? Após essa análise, passaremos a buscar o acesso à ideia do belo na metafísica do belo. Como se dá a passagem de um ser se dar em sujeito individual e conseguir sair do princípio da razão, da mente, princípio da razão, acessando a ideia do belo metafísico. Que é princípio da razão? Porque tem necessariamente que se sair desse princípio para se ter acesso à metafísica. Como é esse processo de saída do princípio da razão? Que é a contemplação estética, e porque no sujeito puro do conhecimento somente a contemplação sem intenção consegue acessar a ideia do belo. A contemplação, não julgamento, a contemplação sem intenção. Lembra? Quem acompanha o canal F. Barbosa, não desejar do budismo, abstrair, esquecer e ainda entregar e ainda renunciar aos frutos das ações. Isso é tirar a intenção. Em Kant, Immanuel Kant, a intenção gera o desejo e gera o não dever, gera não ética. Consegue cessar? Qual a relação entre a contemplação, a criação estética e o conhecimento em Schopenhauer? Qual a relação entre contemplação, criação estética, o que se cria do belo, o que se quer como beleza, e o conhecimento em Schopenhauer? É o princípio da razão, que você sai, que você contempla o belo, retorna ao princípio da razão, se torna, assim, na contemplação do belo, voltando à questão do sujeito, você se torna um sujeito puro do conhecimento. Você conhece a ideia das formas perfeitas, a ideia do belo e a ideia do bem. Só que você tem que retornar para a mente. Você não vive na ideia. E quando você retorna, é uma metex, é uma encarnação do sofista. É uma encarnação do sofista, é uma metex. E você, por imitação, por mimesis, por imitação do belo que você contemplou, voltando para o princípio da razão, você vai se individuando, se tornando a beleza de si mesmo. Esta análise apurada no processo nos leva a um questionamento muito sério. Como se cria e o que se dá na criação depois da volta do princípio da razão? Como se cria, o que se dá na criação? Depois que sai do sujeito puro de conhecimento. Em primeiro lugar, faremos a análise da criação através da relação dela com a contemplação, com o ser puro de conhecer, ao conhecer, sem intenção, sem desejo. Quanto mais puro, maior a contemplação. Sem intenção, desejo, com pureza, mais contemplação. Mais perfeito conhecimento da ideia das coisas, da perfeição, do imutável, do eterno. E maior a criação do sujeito. No princípio, maior a criação do sujeito, mais se cria. Mais se contempla, mais se cria. Na volta ao princípio da razão, de razão. Por isso se dá essa forma. E qual a relação entre esse puro contemplação do belo, da luz, de Deus, e a criação em si no sujeito? É a proposta seguinte. Como se dá a criação? Volta-se a mente, raciocina-se, intelectualiza-se e assim escreve-se, monta-se, cria. Vamos criar
ambiente adequado às aos nossos gostos, porque cada espírito, cada ser, cada matéria e espírito é um sujeito único. Quem é você? O que é você? Como você é? Quer ser melhor? Em outro nível, qual a relação entre o que se tem no sujeito e as relações com a criação? Ou seja, o princípio da razão nos seres tem capacidades cognitivas, então isso tem relação com o processo criador. Capacidades cognitivas, estética, filosofia e tantas coisas, artes técnicas, processo criador. Pois se tem um sujeito de maior inteligência, ele cria melhor. Quais são esses atributos? Qual a relação entre a capacidade cognitiva e o poder de criar? Quais são elas e a sua influência no sujeito para a sua obra de arte, filosofia e ética? Enfocando com isso o papel da técnica. Depois passaremos para a realidade da ética schopenhaueriana. Com isso, estudaremos, além da sua ética, também o conhecimento de onde vem essa estética. O Oriente, Buda e o Bhagavad Gita de Krishna. Toda a ética de Schopenhauer está embasada no Oriente. Sua descrição de comportamento advém do conhecimento dos Vedas, de Buda, do Tao e do Oriente, onde Schopenhauer bebe na fonte, inclusive fazendo citações do próprio texto. Assim, para conseguirmos adentrar no conhecimento profundo da ética, é necessário conhecer a filosofia oriental, sua verdade, seu comportamento perante o mundo, sua ideologia própria e sua vivência da realidade do mundo e da vida. Nesse sentido, ao estudarmos a ética de Schopenhauer, de fundamental importância o conhecimento do Oriente nela e de sua forma de ser e viver a realidade da vida, sua relação entre os seres, a vida e suas formas de compreensão do que é a realidade, a ética, pela ótica de Schopenhauer, do processo criador da contemplação da ética schopenhaueriana. O enfoque primeiro de Schopenhauer, talvez fundamental, é em Buda e a sua filosofia de sair do desejo, quanto mais puro, quanto menos intenção, para chegar a uma nova forma de ética. Isso é Buda e sua filosofia de vida, que ao se compreender do desejo se chega à liberdade do sofrimento. Ao se desprender do desejo, se chega à liberdade do sofrimento e se alcança a plenitude do ser no nirvana, ou no nada em Schopenhauer, que tudo contém. Isso posto, porque isso se dá. De que forma o desejo atrapalha a ética no sujeito? Porque o desejo é o cerne do sofrimento. Qual a relação entre o desejo e a vontade? Porque o principal termo de Schopenhauer é a vontade. A vontade maiúscula, a vontade minúscula. Porque o principal termo de Schopenhauer é a vontade. A vontade no ser e a vontade como todo. Então, o que há de contradição entre o desejo e a vontade? E por que a vontade na sua relação com o desejo, que deve ser vencido no sujeito para entrar no nirvana? Eis a questão. É uma coisa só, todas essas perguntas. Tirar a vontade do eu inferior e afirmar a vontade da ética superior, do bem, da luz, da contemplação, da pureza, das formas perfeitas, do belo, que gera beleza, do bem, que gera ética, o discernimento, a moral, e tirar a vontade do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do desejo, de toda a perversidade, do assassinato, do roubo, de tudo isso que existe, e afirmar só o desejo do bem, o respeito em Kant. Chegando nesse ponto, a pesquisa pretende demonstrar que a ética gera a estética. A ética gera a estética.
fazer o bem gera ser belo. E que a estética é uma forma de expressão do ser, conhece a vivência e vivencia a ética. E que o belo é uma forma de o belo eterno, a forma perfeita, o belo eterno, é uma forma de expressão do ser, conhece, vivencia a ética, o bem. O belo é uma forma de vivência do bem, em Schopenhauer, da ideia e do fazer no princípio da razão na mente, tirar a vontade menor da traição e afirmar o amor da própria existência dos seres. Porque essas duas têm relação entre si, através da finalidade perfeita delas da teleologia, chega-se à conclusão final da finalidade de Schopenhauer ter idealizado e realizado sua filosofia, colocando o mundo como vontade e representação, a estética e a ética em uma mesma filosofia. O mundo como vontade e representação, Schopenhauer. Livro de Schopenhauer. Para isso, a finalidade das duas. E comparando a finalidade e a relação final entre elas, ao se ver que a ética é uma forma de comportamento que faz o sujeito contemplar mais puramente a ideia e que a contemplação da ideia é o que gera a criação. A contemplação, ver, sentir, a estese, sentir. Ver a ideia, a luz, gera a criação. Chega-se à conclusão que as duas estão associadas e que uma está altamente relacionada com a outra, porque elas se interagem e se consorciam para alcançar a teleologia comum, de uma fazer o sujeito criar estética, de outro fazer o sujeito entrar no nirvana e com isso adquirir a iluminação. Somente que, quanto mais comportamento ético, maior a contemplação, com isso a criação, mais se tem acesso ao nirvana, a paz. E com isso maior poder criação, pela contemplação da metafísica do belo. Plano de trabalho. Capítulo 1. O belo que gera toda a beleza. Metafísica do belo 1.1. Simpósio. Primeiro plano, temos que nos aprofundar no que é a ideia do belo. De onde Schopenhauer tira toda a sua ética e onde ele funda sua metafísica, que gera arte, filosofia e ética. Essa ideia do belo em um banquete, simpósio de Platão. Para poder conhecer a filosofia de Schopenhauer na estética, ou se conhece a origem dela em Platão, ou se perde o que significa fundamental dela, a ideia que gera beleza. A verdade ética é a filosofia. Nesse estudo, nos aprofundaremos na ideia do belo para podermos discernir porque ela é a geradora da beleza, da estética, e porque ela é a origem da estética, e não qualquer coisa. O eros, o amor erótico, fundamentalmente, o eros, o amor erótico, fundamentalmente, é o que gera a beleza, o romance, gera a beleza no espírito. 1.2. Acesso à metafísica do belo. Para chegar à ideia do belo, existe uma forma específica e um acesso restrito. Esse acesso é conseguido através da saída do princípio da razão. A elevação a sujeito puro do conhecimento, da contemplação que conhece. E então, e somente então, se tem a contemplação desta ideia e se cria uma obra de arte. Uma obra de arte, que é a obra de arte eterna, sempre eterna, criada e sempre eterna. Logo, temos que estudar esse acesso, qual o seu mecanismo, como ele se dá, para podermos discernir o sujeito puro do conhecimento da filosofia de Schopenhauer. Veremos a fundo o que é sujeito. Sujeito individual ou ser puro, a diferença entre os dois, o significado puro, de puro, o que é e como se dá o conhecimento metafísico da ideia, porque se contempla, o que é contemplar, principalmente o acesso do sujeito à ideia da metafísica do belo. É puro, é único, é simples,
acessa a ideia, porque suspende o pensamento, o epoché, acende no pensamento, acende no espírito, através da contemplação estética do eidos, a ideia do bem e do belo, da perfeição. 1.3 Criação e contemplação. Como é o processo de criação da obra de arte após a contemplação estética da ideia do belo em Schopenhauer? Pensando nisso, em como se dá o processo da criação e o papel da contemplação nesse processo. Este capítulo fala um estudo ilustrativo do conhecer contemplativo, da volta ao princípio da razão e do processo de criação em Schopenhauer. Você entra em contemplação, parando o pensamento, entrando no nirvana, pela ética, contempla, retorna ao princípio da razão, depois da meditação, saindo do princípio da razão, meditação, nirvana, voltando, e você tem um processo criador. 1.5 Belo e o sublime. Existe o belo, existe o sublime, duas categorias diferentes de contemplação estética da metafísica do belo. Como elas se dão? Qual a diferença entre elas? Por que são duas? Capítulo 2, Ética da Vontade. Ética em Schopenhauer, 1.1. 2.1. Neste capítulo faremos um apanhado geral sobre a ética em Schopenhauer, principalmente o papel do desejo, como forma de sofrimento no sujeito. Desejo como forma de sofrimento. A escravidão da vontade que faz o sujeito estar sujeito à maia, ilusão. As paixões e o temor como mal do sujeito. A individualidade ou o sujeito individual, como oposto à virtude ética. A individualidade ou o sujeito individual, como oposto da ética, que já diz Kant, é o coletivo, dever, eu faço, como qualquer um pode fazer. Estar sujeito a ilusões, paixões, temor como mal no sujeito. A entidade do sujeito, a relação do sujeito com os próprios interesses. Desiderativo, próprio interesse. O redimir do querer. Você não querer. Você empreender renunciando, abnegando ao seu desejo e aos seus ímpetos e fins pessoais como mal. A libertação do sofrimento através da vontade, a purificação do sofrimento, a vontade que é igual em todos os indivíduos, caráter nobre que renuncia aos fins, abdica para sempre dos prazeres do mundo e não deseja mais. Assim será analisada a ética de Schopenhauer, como um esquema, tentando decifrar e decodificar seus principais pontos para o esclarecimento desse pensamento oriental na filosofia ocidental. Tirar a vontade, tirar o desejo, tirar o querer que mata, se eu não tiver eu morro, abnegar a si mesmo e aceitar a vontade de Deus. A vontade na ética, 2.2. Qual o papel da vontade na ética de Schopenhauer? Porque o nome do livro é Vontade. Porque tudo se dá na vontade contra o desejo, que é a vontade humana e que é a vontade, com V maiúsculo. A vontade humana é uma. A vontade, com V maiúsculo, é a vontade do Logos, da ideia do bem e do belo, junto com a razão maior. Isso se dá parte do estudo final sobre a Schopenhauer. Será analisado no livro 4, No Mundo com Vontade de Representação. Capítulo 3. Relação entre ética e estética. 3.1. Relação primordial entre ética e estética. A relação entre ética e estética existe. Porém, como ela se dá? Partindo desse axioma, buscarei essa relação, fundamentando que é através da saída do desejo, que se aciona a vontade, elevando-se pela ética à contemplação estética, através da saída do princípio de razão, do pensamento, da mente, da mentira, da mente corrida,
e assim chegando-se a sujeito puro do conhecimento e tendo-se acesso à metafísica do belo, a ideia do belo em Platão, onde se conhece a ideia geradora de arte do mundo, da estética e da ética. Conhecendo-se a ideia na metafísica, a ideia geradora de arte e do mundo, da estética e da ética. Assim, buscando em Schopenhauer essas relações entre este elo entre a ética e a estética será feito através do comportamento ético levar ao belo e do belo levar ao comportamento ético. 3.2. Contemplação estética do uno. Que papel há a contemplação e a visão do uno da vida e do mundo em Schopenhauer? O uno é um conceito da ética que resume a vontade. A essência íntima da vida é que todos os sujeitos são uma só vontade. No sublime tem-se a sensação de se conhecer a unidade dos indivíduos, onde se tem de se fazer um esforço para não se pensar em si, e nos próprios fins para manter a contemplação sublime, ética. Não pensar nos próprios fins para manter a contemplação do sublime. Então, tem a metafísica da beleza e ainda tem o sublime, que é através da ética que se consegue em Schopenhauer. A constituição essencial do mundo é a unidade da vontade, logo é o uno, e assim na estética suprimido o suspenso do sujeito individual, e ao se tornar sujeito puro do conhecimento, a realidade da contemplação indiferente ao indivíduo pertencente ao puro conhecer da ideia, onde não há mais individualidade, e sim o puro contemplar da ideia. No Nirvana, todos os seres são Buda, todos são iluminados. Logo, qual a fundamental relação entre a ética, que leva à realidade do uno, e a estética, que depende de se sair do sujeito individual e passar ao sujeito puro do conhecimento, em contemplação sem intenção, desejo ou interesse em Schopenhauer? É a questão a ser resolvida nesse último item da relação entre ética e estética. Capítulo 4, Teleologia. Finalidades entre si. 4.1, finalidade da ética, o ser e o nada. Nirvana. A finalidade da ética é o nirvana. Esse nirvana é o nada que tudo contém. Aqui analisaremos a que vale essa ideia, ética, onde a ilusão do mundo demais aparece. Somente a realidade do mundo e dos seres existes. A unidade parmenídica do uno e do mundo na unidade, a harmonia e a perfeição. 4.2. Finalidade da estética, criação da beleza e do belo. Qual a finalidade da estética na contemplação do belo que gera beleza? Que é o gênio em Schopenhauer, do gênio. Porque ao se chegar a fazer uma obra artística da ideia, esta obra se imortaliza pelos tempos imemoriais. Se faz uma obra de arte contemplando a ideia, ela é imemorial. Porque a finalidade da estética é criar obras que perdurarão eternamente, que serão lembradas. Que sentido a verdade da obra de arte, história, arquitetura, poesias e artes reais estão ligadas à ideia que se contempla na metafísica e não no mundo? Qual a finalidade de se contemplar a ideia da geração de uma obra verdadeiramente artística e imemorial e não uma obra qualquer? Porque o parâmetro de arte está na ideia geradora da beleza, e não no mundo e nos seres, não no sujeito, na subjetividade pura, e sim na contemplação da ideia do bem e do belo, que é a beleza. Qual a finalidade da estética de Schopenhauer? É a criação, o mundo com vontade de representação. A representação é a criação, é o gênio, é o artista, é o filósofo, é o gênio criador. 4.3, relação entre as teleologias. Sabendo as duas teleologias, pretendo dar um parecer em relação entre as duas, partindo do pressuposto que o gênio cria a beleza e o ético chega à ideia,
que a ética faz o sujeito criar estética e que a estética contribui de alguma forma para a ética. Qual a relação entre as duas finalidades? O gênio chega mais fácil a ser ético, e o ser ético pode melhor chegar ao sujeito puro do conhecer. A ética leva à estética. A estética permeia o caminho da ética. O sujeito melhor é em ética ao conhecer a ideia. O sujeito puro do conhecer é melhor vivido no ser ético. Qual a relação entre a finalidade da ética e da estética? A estética faz conhecer a ética e a ética favorece a contemplação estética. Perguntas que pretendo resolver. Conclusão: o ser e a vontade. Para concluir, pretendo abordar a vontade que se manifesta no uno e em tudo e no sujeito. Como é a vontade humana e como se dá a vontade do que é no uno. Qual a relação entre a vontade humana e a vontade da unidade, que é a ética e a estética em perfeita unidade. Se você quiser uma consultoria de ética e estética, eu sou Fabrícia Vilhena no Facebook, Fabrícia Vilhena Barbosa no Hello, F Barbosa Filósofa no YouTube. Entre em contato comigo.